Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Competições. Em Copa América. Já está em disputa. Pré-olímpica não vai, Bruno Henrique, digamos. Olimpíada, Copa América e eliminatórias. E eliminatórias. Então, além de desgaste, de uma suposta lesão, tem uma opção assim na frente. Contratação do Pedro, da Fiorentina, para mim tem mais sentido ainda. Porque ele não tem o Gabigol ainda. Então, esse de todos que está vindo agora, se não confirmar o Gabigol, é titular. Esse é o titular como centroavante. No Flamengo, ele entra aqui. Agora, Pedro Rocha de um empréstimo para ver o que vai dar. Michelzinho se destacou e aí me parece muito mais tirar do mercado do adversário do que necessidade no momento. Porque Michelzinho, desses que estão vindo, a compra assim, um jogador que foi muito bem ano passado, se destacou demais. Um jogador muito humilde, com características muito veloz e o drible, mas não tem características de futebol do Flamengo, de toque de bola, de 1-2, de dar o passe, de dar assistências. Isso. E aí ele tem mais concorrência, porque ele tem joga pelo lado e pelo lado você tem um Everton Ribeiro e Bruno Henrique com melhores jogadores com contratos renovados. Então ele vai sofrer muito para poder dar sequência do desenvolvimento do futebol dele. Por que digo desenvolvimento? Acho que uma joinha que ainda não foi lapidada o suficiente. Porque ele começou a jogar futebol tarde, chegou da onde ele chegou, já não tivemos fez futebol de base, não teve futebol de base durante a e adolescência. ele precisa ainda, sabe, ainda é bruto. Os outros não, já tem um base, já passaram, já tem rodagem, ele não. Sou o Goiás, 2 anos, ano passado fantástico, e vem para um clube grande onde ele vai, no momento, no primeiro ano, precisando ainda se adaptar. Não sabemos quantas vai ter oportunidade, vai depender simplesmente do trabalho dele. Gustavo Henrique, que está vindo, é um zagueiro alto, um zagueiro parecido com o Pablo Mari, um zagueiro que se destacou no Santos. O Santos foi vice. Jogou bem o ano passado, então pensando no futuro e ter a concorrência, e pensando talvez que o Rodolfo já tem uma certa idade, acho uma opção no mercado muito boa. O Rodolfo já foi para o Curitiba, né? Foi. O Rodolfo já foi para o Curitiba. Já foi, por isso ele substituiu o Rodolfo. É uma opção muito boa no mercado brasileiro, com um zagueiro jovem, de altura, um zagueiro para o lado esquerdo, para ter compatibilidade com o Pablo Mari, que surpreendeu a todo mundo como se encaixou tão rápido no time do Flamengo. Então, está se reforçando com razão, precisa e vai ter possibilidade de usar todo mundo, principalmente em 2020. Eu acho que a ideia de trazer esses jogadores que foram destaques, Pedro um pouco menos, né, no Cruzeiro, mas se a gente for olhar o que ele fez no Grêmio, é um jogador realmente Pedro Rocha, né? Pedro Rocha, é um jogador muito interessante que pode acrescentar mais ainda. Eu acho que a ideia da diretoria, juntamente com a comissão técnica, nos momentos que precisou substituir os jogadores titulares, alguns não deram a resposta suficiente para que você mantivesse o mesmo nível de qualidade, de performance no time. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas, porque tanto o Gustavo, né, pode ser titular, eu acredito, na maioria das equipes. É um jogador não somente pela qualidade técnica, mas também pela liderança. Né? Um jogador que mostrou no Santos realmente essa outra característica. Né? Já com o Michael, eu acho que o Michael tem uma vantagem em relação aos outros. O Michael é um jogador que, por exemplo, se você estiver jogando contra um... Porque todo mundo diz, o Goiás só jogava em contra-ataque. É verdade que era uma característica do Goiás, mas quando os Goiás jogavam em casa contra os times do seu nível e um pouco abaixo, ele foi obrigado a usar o Michael como um driblador para quebrar um pouco todas aquelas defesas que estavam muito fechadas. E ele tem esse poder, né? Além da velocidade, o drible com a bola parada. Coisa, por exemplo, que o Bruno Henrique não tem. O Bruno Henrique é um jogador que ele precisa de velocidade para poder fazer a sua jogada. Michael com a bola parada, ele
ele pode te resolver. E o Pedro, eu acho que é uma mudança e uma opção de característica da equipe, que você não tinha. Você, apesar do Lincoln ter sido usado, mas não teve, de repente, a comissão técnica a resposta que gostaria, apesar do Lincoln ter feito gols importantes, né? E o Pedro talvez seja uma garantia desse centroavante de área mesmo, que também sai um pouco, como a gente viu ele fazer gols até de fora da área no Fluminense. Eu acho que foram as contratações pontuais que realmente podem dar certo. Você chegar ao nível que chegou o Flamengo ano passado, realmente é muito difícil. Você se manter nesse nível é mais difícil ainda, porque você vai começar um ano com as cobranças maiores até do que aconteceram no ano passado. Porque agora você está mais reforçado. Vai te obrigar a você jogar no nível igual ou melhor do que o ano passado, né? E isso, na verdade, a gente sabe as dificuldades que existem quando você chega no patamar, como diz o Bruno Henrique, que o Flamengo chegou ano passado. Agora, Roger, a gente falou muito do Palmeiras no ano passado, que o excesso de bons jogadores não fez bem, ou pelo menos o Palmeiras não soube trabalhar bem com esse excesso. Como é que você vê o Flamengo agora tendo jogadores reservas de um nível impressionante? Eu não vou dizer todas as posições, porque acho que o Everton e o Arrascaeta, contando o Diego como opção ao Gerson, ainda não tem seus substitutos num patamar tão elevado como os demais. Lateral direito também não tem. Mas as demais posições são jogadores que seriam titulares em quase todos os times do Brasil. Então, mas as filosofias são diferentes, né? Principalmente os treinadores que figuravam tanto em Palmeiras quanto no Flamengo, né? O Jorge Jesus ficou. No Palmeiras teve a modificação agora do Luxemburgo, mas o Palmeiras ele optava por jogar os seus dois times, né? Ter um time A ou um time B ou dois times titulares que jogavam quarta e domingo. Ele alternava muito as equipes. O Flamengo não, com a característica do Jorge Jesus, ele fala muito do time titular, de jogar com aquilo que ele tem de melhor a cada jogo. Então, é nisso que eu fico pensando, né? Será que esses jogadores que o Flamengo está contratando, eles vão ter as oportunidades em sequência para mostrar a qualidade que eles já mostraram em outras equipes? Será que o Jorge Jesus vai pensar de uma maneira diferente esse ano por ter outras opções qualificadas no banco de reservas? Acho que pode ser, mas não como o Palmeiras fazia no ano passado, né? Que tirava um time, botava outro time na quarta-feira. Aí jogava no domingo com outro time diferente. Eu acho que o Flamengo não vai fazer isso. Com o Jorge, né? Sim, com o Jorge Jesus. Ele vai manter a sua filosofia de trabalho diante daquilo que ele se consolidou no futebol brasileiro, com algumas declarações fortes, dizendo descanso é quinta, sexta e sábado. Domingo tem que jogar de novo, tem que estar pronto para jogar de novo. Então, esses jogadores que estão chegando agora vão ter que trabalhar muito. E nas poucas oportunidades que tiverem, eles vão ter que mostrar que vão ser melhor do que os titulares que fizeram no ano passado. E aí é difícil, né, Pet? Porque os minutos vão ser poucos para eles comprovarem isso. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma aposta muito interessante do Flamengo, porque ele se reforça. E principalmente nos jogos importantes, eu sentia que o Jesus olhava para o banco de reservas e não tinha quem botar. E aí falo muito da final da Libertadores. Passasse a confiança, né? Sim, e a final da Libertadores. Na final da Libertadores, ele estava em apuros, o Flamengo fez um mau primeiro tempo, foi começar a entrar no jogo a partir dos 25, 30 do segundo tempo, e ele olhava para o banco e não tinha quem colocar. Eu acho que o Flamengo está contratando por causa disso. Porque o Jesus, quando olhar para o banco, ele pode confiar em mais 3, 4, 5 jogadores para poder resolver uma situação desconfortável dentro de alguma partida. Se eu posso só continuar, Sim. acho que o Gustavo Henrique e o Pedro agora se contratar, suas necessidades. Saiu o Rodolfo, você tem necessidade de contratar um zagueiro. Não tem centroavante, principalmente que ainda não fechou com o Gabigol, mesmo tendo com o Gabigol, não tem faltava um centroavante desde ano passado para o Flamengo de presença da área, um de camisa 9. Que quando ainda o Flamengo quis contratar o Pedro, quando estava no Fluminense, mas o Fluminense, logicamente, não quis vender para o Flamengo, preferia vender para fora. Acho que essas são duas necessidades. De Michel e o Pedro Rocha, uma das contratações já com venda Ainda tem o Thiago Maia também, né? Thiago Maia é no volante.
Sim, Thiago mas- Maia é o volante e não tem volante. Não tem, exatamente. Não tem. E o Pires também não é um jogador Não mostrou. confiável Então, ainda, Thiago né? Maia, que a gente não falou ainda, acho que também é uma óbvia arrumar a casa na posição, porque Gerson, que vai para a seleção ou para uma, ou para outra, ou para as duas, na minha opinião, porque tem mostrado esse futebol ano passado, você não tem muita opção. Tem Diego para jogar, mas e o Abílio Lourão, se não tiver? O Thiago Maia joga primeiro volante, muito bem, e pode jogar o segundo volante. Agora, Michel e o Pedro Rocha. Está saindo o Renier. E você está negociando o Beril, você tem que compor, pelo menos com o jogador. Trouxe 2, tudo bem. Mas você pode começou a se trazer. falar, por exemplo, na primeira parte, que o Flamengo tinha 11, depois recuperou Exatamente. o Diego 12. Hoje você tem 15. Hoje você tem 15 no nível mais do mesmo nível. equilibrado. Eu acho que essa ideia é um pouco a ideia europeia, né? Que os europeus não trabalham com 30 jogadores, né? Quer dizer, trabalham com 17, 19, que é o máximo que o treinador usa durante toda a temporada. E é tem- mais ou menos e tem- essa ideia, pelo menos dá. Porque trazer jogadores do nível do Gustavo, do Pedro Rocha e Michael, que seriam titulares em muitas equipes, eu acho que não existe problema dentro do grupo, porque eles vão ter oportunidade. Virar titular é uma outra história. Eles escolheram o Flamengo Exatamente. sabendo que eles não chegam lá para ser titular no primeiro momento também. Eles escolheram, né? Tinham outras opções. Tinha outras opções. Se eles quisessem jogar, não querem ir para um clube que eu vou ser titular absoluto, eles iriam para outros lugares. Pela situação agora, né? Pelo que Agora. apresentou o futebol do ano passado, né? Você vê que quem vai ter mais difícil? O Pedro Rocha. Porque não teve um ano muito bom, mas pelo passado que ele mostrou no Grêmio, você sabe que ele tem potencial. Além da idade, né, Pet? Idade? Michael e ele são jovens ainda. 24 anos, O Michel. próprio Pedro também, se Não, vier. Pedro é 22 anos. Pedro é a contratação mais acertada. Tanto que eu achei que se tinha que escolher, e Pedro tem que comprar Pedro, compraria o Pedro. 22 anos. Comprou o Michel, que vai fazer 24 esse ano, entendeu? Acho que o Pedro precisa, e com o Gabigol ainda não tinha a situação resolvida. Aliás, ainda não tem situação resolvida. Então, necessidade, nesse momento, de um centroavante é mais do que um jogador de ponta. Não, e do outra lado. coisa também, né? O Flamengo pode perder jogadores, né? Na janela do meio da temporada. Quem pode perder? Eu Os acho titulares. eu acho que o Gerson, o Flamengo está Isso preocupado sim. com o Gerson. Isso sim, essa pode Tem perder. uma situação envolvendo o Gerson aí para um grande europeu que eles estão Rodrigo preocupados. Caio, talvez. Rodrigo Caio também. Pablo Mari também. Então, o Paulo Gustavo Henrique agora não, mas o Gerson Então pode isso perder. pode ser já Uma uma prevenção mesmo. ação para Planejamento antecipar Exatamente. futuras perdas Seria brilhante, hein? mais à frente. Sabendo que você pode perder jogador, mas- você já prepara o cara Mas é no seu óbvio, mas é elenco. óbvio, mas é seria óbvio. muito... Mas Então- é por isso que eu falei, exatamente, Então você de tem você 6 trazer meses jogador desse nível. para adaptação, para entender a filosofia de trabalho do treinador, para enxergar como o titular está jogando, entrar de vez em quando, sentir a camisa do Flamengo, o torcedor, o ambiente. Que E ela- aí, daqui a 6 meses, em junho, julho, quando abrir mesmo a janela do futebol europeu, se o Flamengo perder os jogadores que pode perder, você tem no elenco, você não tem que sair mercado. descontroladamente no mercado, desesperadamente. Desesperadamente. Cara, o que eu tenho aqui? E aí faz negócio sem faz. ser E mesmo da sem melhor perder, ó, forma. Copa América, o Flamengo pode perder convocados para a seleção Rodrigo Caio, Felipe Luiz, que Gerson, Tite ainda considera titular, Gerson, Bruno Henrique, Gabriel. Gabriel e Arrascaeta. Tem 6 possíveis potenciais perdas. até o Não sei se Everton. todas ao mesmo tempo. Até Everton. Até o Everton, não sei se todas ao mesmo tempo, não sei se a CBF teria essa insensibilidade de tirar 5 jogadores de um clube só, porque o Campeonato Brasileiro não para. Mas a Arrascaeta com certeza vai para a seleção uruguaia e pelo menos 2 do Flamengo vão estar na Copa América. Nas eliminatórias- Se eu preciso do jogador, eu tiro. Do Flamengo. Se eu acho que tem que convocar, se sou CBF, eu tiro. Competição oficial. A competição oficial é o país, é a pátria. Agora, isso, o problema é
Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.